Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne e a gente está fazendo uma série sobre as assombrações de Recife. Eu estou usando como base esse livro daqui, que é Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire, mas eu também estou acrescentando histórias e coisas e fatos e curiosidades que vocês não sabem sobre as lendas, porque Gilberto Freire não é apenas um livro. Gilberto Freire são mais de 50 obras que eu tive a oportunidade de ler, de contemplar, de estudar e de poder avaliar. Então, tem coisas que ele coloca aqui, tem coisas que ele coloca em outros livros, e tem coisas que outros autores acrescentam que a gente não encontra somente no Assombrações do Recife Velho. A gente tem que procurar, tem que fazer a pesquisa, tem que ir atrás. E eu faço essa pesquisa desde que eu era adolescente e eu curto muito falar sobre o assunto. Então, como eu estou associando Gilberto Freire às Assombrações do Recife, justamente porque eu estou fazendo uma série sobre o meu livro. Eu estou lendo meu livro online para vocês. Quem quiser, está disponível e tem separado por capítulos. Vocês podem ver por parte e por capítulo, porque eles têm 3 partes e vários capítulos inseridos, né? Este livro aqui, Sombras do Recife, a presença dela, volume 1, que ele foi lançado por autor, né? Eu fiz um catarse, que é uma espécie de financiamento coletivo. Ele foi financiado com sucesso e eu consegui fazer e mandar para os apoiadores, né? Então, se você está entrando agora pela primeira vez, dá uma olhadinha no livro, vê o que vocês acham, escutem eu lendo, me digam se vocês gostaram, certo? Porque isso é muito importante. Isso que eu estou fazendo, no momento, para mim, está sendo quase uma terapia, porque estamos todos dentro de casa, não podemos sair de casa nesse momento, né? Então eu resolvi intensificar o meu canal, meus canais nas redes sociais, para que a gente tenha um contato maior. Quem não me conhece pessoalmente, pode encontrar comigo em vários eventos. Eu vou para São Paulo, eu vou para a CCXP, geralmente eu vou para o FIC, tô pelo mundo porque eu trabalho com quadrinhos e literatura. Então, quando eu levo quadrinhos, eu também levo literatura. E quando eu vou, por exemplo, à Bienal do Livro, eu já fui convidada para a Bienal do Livro de São Paulo, e eu levei meu quadrinho. Se eu tiver a oportunidade de ser convidada de novo para uma Bienal, eu vou levar o quadrinho e o livro, e assim eu vou apresentando a vocês o meu trabalho aos poucos. Isso para mim é um prazer muito grande, porque eu gosto do assunto. Então eu gosto de pesquisar, eu gosto de falar no assunto. Se vocês quiserem falar um pouco mais sobre o assunto, entre em contato comigo, que eu vou adorar conversar com todos, né? Então, qual é a lenda que eu trago hoje? Como eu falo das assombrações do meu livro, os que estão nesse volume 1, porque vão aparecer outros no volume 2, e vão contar suas histórias, né? Baseadas nas histórias das assombrações, mas com a história que eu também criei, que eu juntei as minhas histórias, as histórias das assombrações, como se eles tivessem uma vivência no mundo real. Então, é uma realidade fantástica, né? Eu vou falar hoje sobre o Boca de Ouro. O Boca de Ouro, ele é uma lenda de Recife. E é uma lenda incrível. Eu vou ler a parte do Gilberto Freire que ele fala, e aí depois eu conto para vocês um pouco mais. E eu falo da minha revista em quadrinhos também. Eu vou mostrar a HQ do Boca de Ouro que eu fiz, certo? E vou falar das bases que eu usei para o Boca de Ouro, para a HQ. E eu espero, sinceramente, que vocês gostem muito desse vídeo. Eu vou começar a ler aqui Gilberto Freire para vocês entenderem, tá? O Boca de Ouro. Hesito em começar esta relação de casos de visagens recifenses com a história do Boca de Ouro, por saber que noutras cidades do Brasil também tem aparecido essa figura meio de diabo, meio de gente, pavor dos três noitados. Um amigo, porém, me adverte de que se parece haver uma migração de fantasmas do norte para o sul do país, como houve outrora de bacharéis e de negros escravos, e há hoje de trabalhadores. Boca de Ouro talvez seja um desses duendes ou fantasmas aciganados, espécie de cearense que, quando menos se espera, surge numa cidade do interior de Goiás ou do Rio Grande do Sul. O contrário do fantasma inglês, tão preso à sua casa ou seu castelo, que quando os reconstrutores de casas velhas alteram o piso, elevando-o, o fantasma tipicamente inglês só se deixa ver pela metade, não toma conhecimento da reforma da casa. Acontece que um pacato recifense dos princípios desse século XX decidiu uma noite, talvez sob a influência das trovas, então na moda, e na verdade encantadoras de Adelmar Tavares, ser um tanto boêmio e até byroniano, e sair liricamente ruas afora, e pela beira do cais do Capibaribe, ora recitando baixinho versos à Vovó Lua, ou à Dona Lua, ora assoviando altos trechos da Viúva Alegre,
ouvida cantar por italiana opulentamente gorda no Santa Isabel. E sempre gozando o silêncio da meia-noite recifense, o ar bom da madrugada que dá, na verdade, ao Recife seu melhor encanto. Quem sabe não se encontraria alguma mulher bonita? Alguma pálida iaiá de cabelos e desejos soltos, ou mesmo alguma moura encantada na figura de uma encantadora mulata de rosa ou flor cheirosa no cabelo. Mas quem de repente encontrou foi um tipo acaçopado, chapéu caído sobre os olhos, panamá desabado sobre o rosto e que lhe foi logo pedindo fogo. O aprendiz de boêmio não gostou da figura do malandro, nem de sua cor, que a luz do lampião distante parecia roxa, um roxo de pessoa inchada. Atrapalhou-se. Não tinha ponta de cigarro ou charuto aceso a oferecer ao estranho. Talvez tivesse fósforo. Procurou em vão uma caixa nos bolsos da calça, cheia de papéis amarfanhados, rascunhos de trovas e sonetos. E ia remexer outros bolsos, quando o tipo acapadoçado encheu, de repente, e sem que nem para que, o silêncio da noite alta, o ar puro da madrugada recifense, de uma medonha gargalhada, e deixou ver um rosto de defunto já meio podre, comido de bicho, abrilhantado por uma dentadura toda de ouro, encravada em bocaça que fedia como latrina de cortiço. Era o Boca de Ouro. Correu o infeliz aprendiz de boêmio com toda a força de suas pernas azeitadas pelo suor do medo. Correu como um desesperado. Seus passos pareciam de ladrão ou de assassino que tivesse acabado de matar a noiva. Até que, cansado, foi afrouxando a carreira. Afrouxou-a até parar. Mas quando ia parando, quem havia de lhe surgir de novo com nova gargalhada de demônio, zombenteiro, a escancarar o rosto inchado de defunto e a deixar ver dentes escandalosamente de ouro? Boca de Ouro, fantasma roxo e amarelo. O pacato recifense, então, não resistiu. Espapaçou-se no chão como se tivesse dado nele o talango-mango. Caiu zonzo, desmaiada na calçada, e ali ficou como um trapo, até ser socorrido pelo preto do leite que, de madrugador, foi o primeiro a ouvir a história. E falador como ninguém, o primeiro a espalhá-la. Bem, gente, essa é a história do ponto de vista do Gilberto Freire, né? Eu acho o Boca de Ouro um personagem fantástico. Tanto é que eu escolhi ele para ser a primeira história das Assombrações de Recife que eu iria falar. O Boca de Ouro, ele é uma assombração assim. Se você parar para contar a história dele, é só um zumbi que aparece, né, do nada, e fica correndo atrás de você, tipo um Jason. Você foge, ele vai atrás. Você vai para um lado, ele vai atrás de você, até que você desmaia e ele se mostra um zumbi horroroso para você. Essa história eu não queria fazer ipsilíteres, porque eu acho que eu já estava com essa intenção de fazer um universo, né? Como eu coloco, universo em expansão é justamente isso. É integrar o livro ao quadrinho e a outros quadrinhos que virão, onde você pode ler cada um deles independente um do outro, né? Então eu resolvi fazer primeiro a história do Boca de Ouro, porque eu me afeiçoei à história, eu achei o personagem incrível, mas a história em si não tinha história, era só você andando na rua, parece um zumbi, pronto, né? Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a pensar a respeito e fazer pesquisas. Como o zumbi, como o Boca de Ouro, ele apareceu no início do século XX, né? Eu pensei, vou colocar na vida boêmia do Recife. Por que na vida boêmia do Recife? Porque o Recife ele tinha vários bares, cafés, que eles funcionavam à noite, né? O comércio era diferente do que a gente conhece hoje em dia. O comércio ia até 11 da noite e as pessoas ficavam na rua até tarde mesmo. E havia bares e lugares que as pessoas frequentavam. Existia o Café Continental, que era um café, mas era para homens, né? Basicamente, moças de família na época não passavam pela calçada, elas passavam pelo outro lado da rua. Esse café continental, ele fica ali na esquina da 1º de março com a Rua do Imperador, certo? No Recife. Desceu da ponte Maurício de Nassau, vocês já entram ali na rua 1º de março, ele ficava numa esquina. E junto dele ficava uma tabacaria. Uma tabacaria, assim, uma depósito de uma fábrica de cigarros chamada Lafayette. Então, esse bar continental era conhecido como Esquina do Lafayette. Porque lá você podia adquirir o cigarro e lá era o depósito dos cigarros Lafayette.
Então, na época também, o Jogo do Bicho surgiu no Rio de Janeiro e começou a sair para o Brasil, né? E eu pensei, como é que eu posso fazer a história do Boca de Ouro de uma forma que fique interessante? Eu me lembrei da peça de Nelson Rodrigues. Fui reler e disse, nossa, isso é muito interessante, porque ele é um bicheiro, né? Ele poderia se tornar um bicheiro no Recife. Estava chegando o Jogo do Bicho no Recife. O personagem se chama Boca de Ouro. O outro personagem se chama Boca de Ouro. Então eu disse, vou fazer um crossover. Eu vou juntar as histórias e vou fazer uma história onde o Boca de Ouro seria um bicheiro que trabalharia no Café Continental, né? E ele iria entrar em contradição com outros bicheiros de lá. Então ele arranja, ele começa a trabalhar, ele começa a ganhar dinheiro com o bicho. E aí ele se torna incômodo para outros bicheiros. Então, mais do que uma história de terror, é uma história de gangster. É uma história de suspense. Tem o elemento da personagem que ela é meio dúbia, que é a esposa do Boca de Ouro, né? A Guilhermina, que ela é uma pessoa que não é uma pessoa muito legal. Eu vou mostrar um pouco das páginas, né? Para vocês. Esse aqui é o Valdemar, certo? Ele era na realidade um condutor de burros, de carros de burro, né? Que no começo do século XX houve a mudança do trânsito de Recife. Então eu expliquei tudo isso na história, né? A mudança do cais, do porto, quando o prefeito queria transformar o Recife num lugar mais parecido com Paris, ele destruiu, demoliu uma igreja chamada Igreja do Corpo Santo, que ela foi demolida por conta das reformas do porto, e era uma igreja que nasceu com Recife praticamente, era chamada Ermida de São Telmo, e ela foi demolida, e eu mostro essa parte na história. E ele também trabalhava com um bonde de burro, e o bonde de burro foi substituído pelos bondes elétricos. E aí ele perdeu o emprego. E no que ele perdeu o emprego, ele se tornou bicheiro para poder agradar a mulher. Para agradar a mulher, ele fez muitas coisas erradas, né? Na minha história, vocês podem ler, ela está gratuita no site, é só acessar o site Sombras do Recife, abrir na aba de quadrinhos, vocês vão ter acesso lá. E quem quiser depois compra comigo, né? Quando passar tudo isso, a gente pode se encontrar num evento, aí vocês falam que vocês gostaram ou não, que vocês leram, se vocês quiserem olhar pessoalmente a revista. Porque eu sei muito bem que você deixar de graça a revista no site, não vai impedir a pessoa de comprar, né? Pelo contrário, a internet veio para ajudar a divulgar ainda mais o trabalho da gente, né? Tanto como quadrinista como escritor. Eu acredito muito na internet como uma ferramenta de auxílio ao autor e não uma coisa que vai fazer que sua obra seja roubada, né, gente? Então é isso. O Boca de Ouro que eu expus, que eu criei, ele é uma variável. Ele chega eventualmente, ele chega na lenda do Boca de Ouro como um monstro, certo? Mas ele não é só a lenda do monstro, ele é muito além da lenda do monstro, ele é uma série de histórias e personagens interligados. E o Boca de Ouro também está no livro, né? Se vocês pegarem ou forem olhar os capítulos do livro que eu já li, o Boca de Ouro aparece no livro, e ele aparece como personagem dessa revista. Mas você pode ler um ou outro, certo, gente? Então, o vídeo já está chegando no limite que eu posso fazer pelos aplicativos que eu tenho para upar para as redes sociais. E eu só quero dizer assim, se vocês gostaram, me avisem, falem comigo, podem ir no meu inbox do Facebook, ou pode ir no Messenger, ou pode ir também no Instagram. Eu tenho contas em todas essas redes, tem também pelos Sombras do Recife, né? Vocês podem falar comigo diretamente na fanpage, eu vou adorar conversar com vocês, e eu quero muito que vocês se mantenham seguros durante esse tempo, certo? Qualquer coisa, a gente estamos aí pra gente conversar, tá certo? E eu vou continuar com essa série falando das assombrações e em breve teremos outro vídeo. Um beijo, muito obrigado pela audiência e até a próxima!